Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa tem a honra de recebê-los nesta sessão solene de outorga da comenda do Divaldo Suruagi ao senhor José Aloísio da Cunha, o seu Zizo, em reconhecimento ao serviço prestado à sociedade alagoana. A indicação foi feita através da proposição deste deputado e teve sua aprovação de forma unânime pelos deputados e deputadas que compõem esta Casa de Leis. A honraria foi criada através da resolução número 552, em 2 de julho de 2015, e leva o nome do senhor Divaldo Suruagi, economista, servidor público, e que durante sua trajetória política já ocupou os cargos de prefeito da cidade de Maceió, secretário de Estado, deputado estadual, onde já foi presidente desta casa, governador, deputado federal e senador. Além de um grande estudioso da história e geografia de Alagoas, foi autor de diversos livros, dos mais variados temas. Divaldo Suruagi também era membro da Academia Alagoana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Na oportunidade, registro a presença da sua filha, a senhora Mônica e a senhora Patrícia, das suas filhas. A partir deste momento, passamos a compor a mesa de honra, convidando o excelentíssimo senhor prefeito de Porto de Pedras, Henrique Vilela, o excelentíssimo vereador e primeiro secretário Davi Davino, da Câmara Municipal de Maceió, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Porto de Pedras, Judite Correia, secretária de Educação do município de Porto de Pedras, Márcia Cunha, e assim representando todos os secretários municipais, o excelentíssimo desembargador Edivaldo Bandeira Rios, a senhora Mônica Suruagi, representando a família do ex-governador Divaldo Suruagi. Agora? Chegou. Cadê? Pega o nome dele. Cadê? Neste momento, convido o excelentíssimo senhor prefeito Henrique Vilela e o vereador Davi Davino para acompanhar o homenageado, o senhor Zizo, até a mesa de honra.
Em tempo, convidamos o diretor-presidente da Algás, Arnob Cavalcante, para compor a mesa. Convidamos a todos para que, em posição respeitosa, ouviremos o hino nacional brasileiro. Cumpre-me agradecer as presenças das autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, autoridades militares, defensores, advogados, além dos dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais, da sociedade civil, representantes da imprensa, lideranças comunitárias
em especial aos familiares e amigos do homenageado. Convidamos neste momento a senhora Mônica Suruagi para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Davi Davino Filho, quero cumprimentar toda a mesa na figura do homenageado, senhor Zizo. A família Suruagi está em festa hoje, a exemplo do que a família do homenageado também. Infelizmente, minha mãe não pôde aqui estar conosco, porque ela está com um problema no joelho e está com uma dificuldade de locomoção. Valquíria, minha irmã, e Cristina também, nossas irmãs, estão viajando, não puderam vir, mas delegaram a mim e Patrícia, minha irmã mais nova, a honraria de representá-las e falar para o papai, nesta casa tão importante para ele, nesta casa que ele aqui legislou, ele aqui presidiu e aqui esteve em 3 momentos, para tomar posse como governador do estado de Alagoas. Esta casa, para nós, tem uma importância muito grande, um simbolismo imenso. Eu ali, enquanto aguardava o início oficial dessa sessão, estava lembrando-me nas mais diversas idades que aqui estive para vê-lo tomar posse como governador do nosso estado. Um momento de muita importância, de muita honraria. São momentos como esse, pessoas como o senhor Zizo, recebendo esta comenda que leva o nome de papai, Divaldo Suruagi, a quem aproveito para fazer um agradecimento especial ao deputado Marcos Barbosa, quando trouxe a proposta para essa casa, e que, de forma unânime, todos os deputados abraçaram e assim proclamaram. Para nós, é uma extensão. E sabemos que, enquanto pessoas como o seu Zizo são homenageadas pela sua história, que comungava muito com a história de papai, tomei conhecimento que eles eram amigos de datas longas e que tiveram juntos em várias batalhas políticas, faz com que, cada dia mais, papai esteja vivo entre nós. Muito obrigada. Neste momento, convido o senhor José Geraldo Dantas Santos para o uso da palavra. Excelentíssimo presidente desta sessão, digníssimo deputado Davi Davino, na pessoa de quem cumprimento os funcionários da Casa e componentes do Poder Legislativo do nosso querido Estado. Homenageado, senhor José Luísio da Cunha, seu Zizo, os meus cumprimentos. Amigos, familiares e portos pedrenses, os quais cumprimento na pessoa do senhor prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores daquela querida terra. Autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes.
minhas senhoras, meus senhores, na qualidade de amigo e admirador do seu Zizo, bem como dos seus familiares, não poderia deixar de algumas palavras fazer uso nesta tarde. E assim, muito honrado, aqui estou, prometendo que serão apenas algumas palavras ditadas pelo coração. Feliz de um povo cujos líderes os valorizam. Feliz de um povo cujos representantes buscam atender seus desejos e reconhecem suas virtudes, enaltecendo-as e dando testemunho do seu valor, proclamando-as em reconhecimento público, como o que acontece nesta oportunidade. Nessa oportunidade, na Casa de Tavares Bastos, Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Digo isto, minhas senhoras, meus senhores, porque nesta tarde, 16 de outubro de 2017, estamos vivendo, testemunhando um acontecimento ímpar, de beleza e significados históricos, porquanto homenageia com depurada justiça um cidadão cujos merecimentos, exemplo de vida, honradez, dignidade e conduta nos orgulha. Senhor José Aloísio da Cunha, nosso querido Zizo, seu Zizo, de Porto de Pedras, inestimável patrimônio daquela terra. Exerci o munus ministerial público, promotor de justiça em Porto de Pedras, por alguns anos, e tive a subida honra de conhecer e ter contatos com o ilustre filho da terra, líder e político de escola, ex-prefeito, estimado, respeitado e honrado, José Aloísio da Cunha, seu Zizo. E nesta oportunidade, feliz com a homenagem ora prestada e na qualidade de filho das Alagoas, dessa estrela radiosa, agradeço ao nosso poder legislativo, agradeço ao digníssimo deputado Davi Davino e seus ilustres pares pela importante iniciativa. E tenho certeza de que a Casa de Tavares Bastos está praticando uma ação, um ato da mais lídima justiça, destacando-se ainda que a homenagem ainda se torna mais importante, pois tem o nome do grande e inesquecível político Divaldo Suruagi. Ao homenageado, meus parabéns e a profunda admiração. Aos familiares, amigos e porto-pedrenses, além dos parabéns pela homenagem, o meu testemunho da grandeza do homenageado. E a Deus, obrigado. Só temos de agradecer por nos dar uma pessoa tão especial como o seu Zizo. Parabéns, muito merecida homenagem. Neste momento, convido o prefeito Henrique Vilela
para assumir a presidência dos trabalhos para procedermos com a entrega da honraria. Boa tarde a todos. Com a palavra, o excelentíssimo deputado Davi Davino Filho. Terra de beleza incomparável, onde o mar de águas cálidas acaricia a areia num balé sincrônico, coreografado pelo movimento dos ventos e das marés. Lindo espelho de água que reflete o brilho nas noites de lua cheia, como se do fundo do mar brotasse a luz. Terra de gente guerreira que com valentia e honra defendeu seu torrão contra a dominação estrangeira. Esta é a Porto de Pedras do seu Zizo, local onde a sua raiz foi fincada e produziu a árvore que floresceu e brotou a família Cunha. Eu gostaria, neste momento, de cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito de Porto de Pedras, Henrique Vilela, cumprimentar o excelentíssimo prefeito de Jacuípe, Amário Júnior, conhecido como Carro Velho. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-prefeito de Matriz do Camaragibe, Mário Melo. Gostaria de cumprimentar também o excelentíssimo prefeito, o ex-prefeito de Porto de Pedras, José de Moraes Neto. Gostaria de cumprimentar também o ex-prefeito de Porto de Pedras, Amaro da Rocha, também conhecido como Boi Lambão. Gostaria de cumprimentar o vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal de Maceió, vereador Davi Davino. Gostaria de cumprimentar também a excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Porto de Pedras, Judite Correia. Gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo vereador de Porto de Pedras, Fernando Cunha, e assim estender todo o cumprimento à família. Gostaria de cumprimentar a secretária Márcia Cunha, secretária de Educação do município de Porto de Pedras, e assim cumprimentar todos os secretários municipais aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o presidente do Instituto de Previdência de Porto de Pedras, Leonel Chacon. Gostaria de cumprimentar também o secretário de Turismo de Porto de Pedras, Fábio Queiroz. Gostaria de cumprimentar o secretário de Ação Social de Porto de Pedras, Tiago Bittencourt. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador Edivaldo Bandeira Rios. Gostaria de cumprimentar o procurador de Justiça, Luciano Chagas. Gostaria de cumprimentar o procurador de Jacuípe, Romeu Prado. Gostaria de cumprimentar as senhoras Mônica Suruagi e senhora Patrícia Suruagi, família do governador Divaldo Suruagi. Gostaria de cumprimentar também o diretor-presidente da Algás, Arnaldo Cavalcante. E gostaria de cumprimentar também toda a imprensa, todos os familiares, amigos, todos que estão aqui presentes no dia de hoje.
familiares do senhor Zizo, convidados, senhoras da Assembleia, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, além da entrega da comenda ao grande líder político do Litoral Norte, o senhor José Aloísio da Cunha, estamos também comemorando o centenário deste ilustre porto-pedrense, que todos chamam carinhosamente de Zizo, que agora, no dia 29 do corrente mês, completa os seus 100 anos de existência. Casado com a dona Hilda Souza Cunha, dessa união descendeu uma família de 5 filhos, constituindo o casal um exemplo de vida para seus filhos, netos e bisnetos. Durante toda a sua vida, se dedica com seu esforço pessoal e político à tarefa de levar o desenvolvimento para a região litorânea do norte de Alagoas, principalmente para o município de Porto de Pedras. A visão futurística de José Aloísio é extraordinária. Há muito tempo atrás, quando o norte alagoano ainda era uma região isolada, pouco integrada ao restante do estado, nosso homenageado desenvolveu inúmeras ações no sentido de chamar a atenção das autoridades para a riqueza histórica, cultural e turística do seu município. A sua querida Porto de Pedras se formou em torno das missões franciscanas que tinha o objetivo de levar a fé cristã aos indígenas. Consolidou-se como uma posição estratégica de importância indiscutível na luta em defesa do território brasileiro contra a invasão dos holandeses, pois geograficamente dispunham da condição de trincheira avançada de combate aos invasores, que tentavam tomar de assalto o povoamento fortificado de Porto Calvo, usando a via fluvial do rio Manguaba. Herdeiro do sentimento cívico de Alagoas Boreal, o nosso homenageado buscou envidar todos os seus esforços em mostrar a importância desta terra para Alagoas e para o Brasil. Prefeito do município em 2 mandatos, buscou difundir as belezas naturais e cultural da cidade para o Brasil, através do Festival Anual do Coco, que fez parte do calendário turístico de Alagoas. Após deixar os mandatos de prefeito, alguns gestores que assumiram a prefeitura deixaram de realizar o festival, ou fizeram em outras datas, o que levou o seu Zizo a fazer uma crítica sarcástica, mas cheia de bom humor. Só o que falta é o Festival do Coco ser realizado em dias de finados, disse o seu Zizo. Aproveito a ocasião para apelar ao prefeito Henrique que promova a volta do Festival do Coco de Porto de Pedras, a se realizar no último final de semana de outubro, justamente para homenagear a semana do aniversário do seu idealizador. Fica aqui meu apelo e pode contar com este deputado para construirmos essa parceria. O carisma e carinho da população em torno do senhor Zizo é incontestável. Sem qualquer dúvida, é a figura mais expressiva de Porto de Pedras, pela sua liderança, alegria, lealdade e seu comprometimento com o que sempre demonstrou com sua querida cidade, ao ponto de sempre pedir aos seus filhos, quando puderem possuir 2 casas, que uma seja em Porto de Pedras, mostrando o amor que sempre demonstrou pela localidade onde nasceu. Dedicou todo o seu trabalho ao comércio, à agricultura, mas foi como político que cultivou a amizade sincera com o povo de Porto de Pedras. Vereador do município a partir de 1954, período em que os vereadores não recebiam qualquer remuneração, era serviço voluntário relevante, que garantia a normalidade institucional da política local. Foi eleito prefeito do município em 2 oportunidades, 1965 e 1972. É importante destacar que, nesta época, não existia reeleição, pois se existisse, com certeza seria o mínimo 4 mandatos. Na primeira eleição, foi eleito com 57% dos votos e na segunda teve 68%, o que foi uma manifestação de aprovação de sua capacidade administrativa, gerando os parcos recursos do município. Priorizou a educação, construiu o Grupo Escolar Municipal Padre Alípio do Cortume, o Grupo Escolar Municipal Orlando Dorta na Palmeira,
Na Salina, o Grupo Escolar Municipal Assis Lima. Grupo Escolar Municipal Leonido Pinto. Também construiu o Grupo Escolar Municipal da Fazenda Porto Grande e Grupo Escolar Municipal na Fazenda Canavieira. Implantou a Casa dos Professores, a Casa das Professoras, com toda assistência para atrair professores da capital para ensinar na escola estadual no município. Criou a Secretaria de Educação, doou um terreno para a fundação dirigida pela educadora Belmira Conceição Lins, onde foi construído o prédio do ginásio Nossa Senhora da Glória e atualmente Centro Educacional Municipal Belmira Conceição Lins, e desapropriou o terreno para a construção do Grupo Escolar Carlos Procópio em Tatuamunha. Na política cultural, organizou as festas nas datas festivas tradicionais. Fundou a Banda de Música 11 de Julho, formada por jovens e orientadores por um maestro. Implantou a Biblioteca Municipal. Mas foi o Festival do Coco, o grande evento do Litoral Norte, produzindo destaque no calendário turístico alagoano, como vitrine para as belezas naturais do município, para a cultura e a gastronomia. Na área da saúde, restaurou o posto de saúde Guedes de Miranda e contratou médicos e dentistas com recurso próprio do município. Na infraestrutura, construiu os prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Ligou as ruas do centro à praia pela ponte da Cocadinha e na Laje. O cruzeiro e o cemitério, ponte de acesso à estrada de matriz do Camaragibe, alargamento, construção de pontilhões e aterro da estrada com destino a Porto Calvo, ponte sobre o Rio Rosa. Prolongou a rua Coronel Avelino Cunha até a praia. Com recursos do Estado, recuperou o secular prédio da cadeia, hoje o prédio do Forte de Porto de Pedras, dotando-a de todas as condições de infraestrutura, banheiro e água encanada, por gravidade, para um funcionamento da delegacia de polícia. Construiu banheiros públicos masculinos e femininos no centro da cidade e no distrito de Tatuamunha. Ainda em Tatuamunha, construiu 3 pontes de madeira. Restaurou a Praça da Igreja e construiu um parque infantil. O grande marco da sua gestão foi ter conseguido com o governador Lamenha Filho, político natural de São Luís de Quitunde e conhecedor das dificuldades do município do Litoral Norte, a instalação da energia elétrica em 13 de abril de 1969, no município de Porto de Pedras, cabendo ao seu Zizo a honra de acionar a chave de energia na presença do ministro das Minas e Energia. Senhor presidente, senhoras e senhores, precisamos periodicamente promover uma revisão na história para registrar o feito dos homens que contribuíram para o desenvolvimento do estado de Alagoas. Estaria a história de Alagoas incompleta sem o registro dos feitos importantes executados por José Aloísio Cunha no município de Porto de Pedras e, consequentemente, no litoral norte do estado de Alagoas. Coube a esta Assembleia Legislativa, acatando a proposição do deputado Davi Davino Filho, outorgar o título de comendador ao senhor José Aloísio Cunha e, com este ato, colocar nosso homenageado em definitivo na história dos construtores do progresso e do bem-estar do povo alagoano. Parabéns, senhor Zizo, pelo dinamismo, pelo pessoal e político. Parabéns pelo exemplo e orgulho transmitido para todos os seus familiares. Parabéns pelos seus 100 anos de vida, com dignidade e honradez. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Convido o excelentíssimo deputado Davi Davino Filho e o senhor José Luiz da Cunha, seu Zizo, para que se dirijam à frente da mesa de honra para a entrega da comenda de Valdo Suruagi.
Convido o excelentíssimo deputado Davi Davino Filho para assumir a presidência dos trabalhos, ao tempo que concedo a palavra ao senhor Marcelo Cunha, filho do homenageado. Com a palavra, o senhor Marcelo Cunha, filho do homenageado. Boa noite ou boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Davi Davino, presidente deste cerimonial, mentor desta comenda à hora concedida ao senhor José Luiz da Cunha, e ao mesmo tempo, citando o nome do senhor deputado, cito citados os demais deputados. Membros do Ministério Público do Estado de Alagoas, citando o nome do homenageado, senhor José Luiz da Cunha, cumprimento toda a mesa. Excelentíssimo senhor Henrique Vilela, prefeito de Porto de Pedras, primeira-dama Márcia Cunha, excelentíssima senhora Judite Correia, presidente da Câmara de Vereadores de Porto de Pedras, vereador Fernando Cunha, amigos de Zizo e amigos de toda a família Cunha, os nossos agradecimentos. Sinto-me nesse momento honrado, orgulhoso, feliz e ao mesmo tempo emocionado de receber essa missão de nosso pai para falar em nome dele, representando os meus irmãos, os meus primos, enfim, a todos da minha família. Meus senhores, minhas senhoras, por motivo de dificuldade na voz, eu, Marcelo Cunha, filho do homenageado, farei leitura do discurso dele. Abre aspas. Quando comecei minha carreira política nos idos da década de 50, sempre admirei ao longe as senhoras e senhores comendadores, cheios de medalhas e respeito. Sem entender muito bem do que se tratava, mas ciente que algum significado importante tinha naquela pompa. Recebo esta comenda com o sentimento mais puro de respeito, humildade e agradecimento aos senhores deputados, em especial ao deputado Davi Davino Filho, e por saber que aqui estou, sendo agraciado com tão grande honraria por minha atividade política, agradeço com meu coração cheio de carinho ao povo querido de Porto de Pedras. Como explicar para quem não me conhece por que aqui estou? Só vejo um caminho falando um pouco de minha atuação política, coisa que foi muito bem falada e explicada pelo deputado Davi Davino, mas a mim só cabe repetir as palavras de meu pai.
Diz ele: sou um homem que no próximo dia 29 estarei completando 100 anos de vida e 72 anos de casado com minha amada Hilda Cunha, mulher paciente, fina no trato, amada por mim e por nossos filhos. Agradeço a Deus por me encontrar em plena saúde física e mental e administrando meus negócios com a ajuda de minha família. O tempo passa, mas o pensamento continua o mesmo de quando iniciei minha caminhada política. Quando disputei e ganhei meu primeiro mandato de vereador e em sequência mais 3. Neste último, renunciando para me candidatar a prefeito, onde com muita honra administrei minha terra de nascimento por 2 mandatos. E sempre elegendo meu sucessor em memória, senhor Abelardo Mendes da Silva. Estive à frente do Poder Executivo por 2 mandatos e desde o início parti para fazer a diferença, conseguindo fazer Porto de Pedras, sair de um período de inércia para períodos de movimentos, com construções, festas, abertura de estradas e novas ruas, valorização da saúde, da educação, das datas cívicas, enfim, valorização do nosso povo. Dentre as construções, que foram várias, destaco as escolas, o prédio da Prefeitura, o prédio da Câmara de Vereadores e a grande obra, pelo alcance social para o distrito de Tatuamunha, foi a construção da ponte de madeira com 210 metros de comprimento, com corrimãos, e 85 metros de aterro, com início por trás da igreja matriz daquele distrito, permitindo que a população tivesse acesso à praia. 50 anos se passaram, e como diz os jovens de hoje, a fila anda, mas lá está ela, resistindo ao tempo, servindo ao povo, e nesses novos tempos, servindo também aos turistas. Em meu governo foi criado o Festival do Coco, sendo realizado no último final de semana do mês de outubro, e por muitos anos fez parte do calendário turístico de Alagoas. Abertura de estradas e ruas, destaco. Abertura da estrada ligando o Porto de Pedra a Porto Calvo, sendo todo o trabalho realizado manualmente, e para prolongar e alargar a rua Avelino Cunha no centro, até a praia, foi necessário a desapropriação de sítios de coqueiros, o que na época era uma discussão traumática. Além da pavimentação, deixei construída uma escola. É grande minha alegria que nestas áreas desapropriadas encontram-se hoje o Clube Municipal, a Biblioteca Pública, o prédio da Secretaria de Educação, a Fábrica do Conhecimento, SESI, a Praça de Eventos e a Beira-Mar, a área gastronômica de nossa cidade. Na área da saúde, como destaque, cito que fui o primeiro prefeito a contratar médico e dentista com recursos da prefeitura, pois até então tinha um médico que era remunerado pelo Estado. Na educação, meu governo criou a Casa das Professoras com toda assistência, a fim de atrair educadoras da capital para ensinar no grupo do Estado, Dr. Ciridion Duval. Iniciativa vitoriosa. Desapropriou um terreno no centro da cidade, onde atualmente funciona o Centro Educacional Belmira Conceição Lins. E foi criada a banda de música, 11 de julho, onde foram adquiridos os instrumentos necessários. No final dos anos 60, o seu José Luiz da Cunha, seu Zizo, já via na música uma maneira de educar nossas crianças. Nos meus governos, as datas cívicas sempre receberam o apoio e os destaques merecidos. E vendo que Porto de Pedras não tinha até então brasão nem bandeira, nomeei uma comissão para programar um estudo a fim de criar armas e pavilhão municipal, composta dos senhores, em memória: Augusto de Barros Falcão, professor Ivo Marcos Pedrosa, avô do nosso secretário de Agricultura aqui presente, senhora Duvalina Soares Cunha, Tabelian Edinardo dos Santos Almeida, nossa querida Naná, e a educadora Belmira Conceição Lins, um baluarte na educação de Porto de Pedras. Realizados estudos
encaminhei para a Câmara o projeto de lei que foi aprovado em 20 de dezembro de 68, com o número 12/68. Em nosso brasão e bandeira consta a data 14 de maio de 1633, por ser a de maior valor histórico, pois nesta data foi travada em terras porto-pedrense, em Mata Redonda, a maior e mais empolgante batalha contra os holandeses, que eram guiados por Calabar. Além das cores azul, branco e verde de nosso brasão e bandeira, encontra-se a legenda Pro Brasília Kid, por ser um resumo da frase de um histórico poema indígena, que quer dizer: aqui se fez algo pelo Brasil. Uma das maiores conquistas à frente do Executivo foi a chegada da luz elétrica de Paulo Afonso, em 13 de abril de 69, onde fui escolhido para simbolicamente ligar a chave na presença do governador Lameia Filho, Coronel Bentes, diretor da CIAL, do ministro Costa Cavalcante de Minas e Energia e outras autoridades. O povo que se encontrava em êxtase de tanta alegria em ter certeza que as noites de escuridão em Porto de Pedras e no povoado Laje, dali em diante seriam coisas do passado. Em 9 de abril de 75, inauguramos a energia elétrica de Paulo Afonso no distrito de Itatuamunha. Meus senhores e minhas senhoras, recebi vários diplomas na minha vida. Destaco 2, o que recebi do Ministério da Educação e Cultura, no qual consta: conferimos o presente diploma ao prefeito José Luiz da Cunha pela participação no processo de erradicação do analfabetismo, contribuindo assim para o desenvolvimento de sua comunidade e para a promoção do homem brasileiro. Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1973. E o segundo, o do Colégio Guido. Conferimos ao senhor José Luiz da Cunha o presente diploma de especial benemerência pelas solenidades de emancipação política do município de Porto de Pedras, em 9 de junho de 75, assinado pelo emérito e inesquecível educador alagoano Cônego Teófanes de Barros. Todos com sua importância, porém, se no início admirei ao longe as senhoras e senhores comendadores, hoje passo a ser um deles e me sinto lisonjeado demais. Vejo e sinto que não é suficiente apenas agradecer, mas também tornar público o mérito de um comendador, pois acabam por influenciar e despertar em outros seres humanos o desejo de contribuir para a vida, para a defesa dos direitos aos seres vivos e a busca pela justiça e proteção aos mais fracos. Estou muito orgulhoso de ser um comendador e quis o destino ser a comenda de Valdo Suruagi, um exemplo de homem público. Desejo honrar e respeitar o título a mim concedido. Aproveito o momento e, como uma singela homenagem, cito o nome de políticos que passaram por esta Casa Legislativa e se tornaram meus amigos e de minha família. Em memória, o governador Lameia Filho, governador Teobaldo Barbosa, deputado Dr. José Medeiros e o deputado Oscar Fontes. Agradeço a Deus, a minha família e todos os meus amigos. Muito obrigado. Em tempo, registro e agradeço a presença do senhor Paulo Bandeira, diretor da Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas. Gostaria também de registrar a presença do secretário de Agricultura, Zé Ivaldo, de Porto de Pedras, do secretário de Infraestruturas, Pedro Hildomar, do secretário de Saúde de Porto de Pedras, Felipe Holanda, da secretária de Finanças de Porto de Pedras, Ana Pleche, do controlador-geral, o Edson Fausto, de Porto de Pedras também, e do chefe de gabinete, São Doval. E registrar também a presença dos ex-vereadores de Porto de Pedras, Edilson Pessoa, Hilton, Sandoval e o Deda.
Convido a todos que, em posição respeitosa, possamos ouvir o hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia o sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando do tempo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Em tempo, também gostaria de registrar a presença do cardiologista e ex-vereador por Maceió, Dr. Pedro Alves. Finalizadas as formalidades regimentais, antes de encerrar, gostaria de parabenizar o senhor Zizo, registrando a passagem do seu aniversário e aproveitando a oportunidade para desejar muita paz, saúde e que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua família, que tenho o prazer de conhecer. O senhor é merecedor. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. E só para lembrar, vai ter um coffee breakzinho aqui na sala ao lado. Muito obrigado. Até mais.